Amém. Jesus, nós te amamos tanto. Uau. Gente, eu sei que você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Jesus, ele se encontra nesse lugar. Não existe ninguém igual Jesus, ele é incrível. É uma honra muito grande estar aqui comigo. Eu lembro, eu vim para cá em 2016. Eu lembro Jesus, ele em 2015, eu tive um encontro com Jesus que mudou minha vida nos campos de arroz lá do Japão. Eu não queria nem ir para o Japão, pensa. Eu achava o Japão, que país fim de mundo, não quero ir para lá não. Vou ficar no Brasil, vou para os Estados Unidos, vou fazer alguma coisa, mas para o Japão não vou. Fim de mundo. E meus pais, eles foram para Tóquio e eu achava lá fim de mundo. E Tóquio é a maior cidade do mundo. Já ouvi pessoas falando que lá tem mais de 38 milhões de pessoas. Então é gigante Tóquio. Só que eu não gostava muito. E aí, em 2015, meu pai foi, depois de um mês ele ligou para mim, ele falou: Mateus, vem aqui para Tóquio, vem aqui nos ajudar e daqui a gente vê para onde você vai. Falei: tá bom, vamos lá provisoriamente para o Japão. Provisoriamente durou quase 4 anos. Eu fui para o Japão em 2015 e aí depois de mais ou menos uns 5 meses, Deus, ele me mandou lá de 20 minutos do centro de Tóquio, que é onde a gente morava, para o interior do Japão, numa cidade chamada Omihachiman. Pensa, só pelo nome já dá para ver como é o negócio, né? Omihachiman, só plantação de arroz, você via uma casa ou outra, e eu fui morar lá, sozinho, dormia no quarto de uma igreja, sem minha família, sem amigos, sem falar um A de japonês. Pensa, eu que achava que Tóquio era fim de mundo, fui para Omihachiman sozinho, depois de 5 meses. Mas lá eu tive um encontro muito poderoso. Eu lembro eu indo para os campos de arroz e eu não tinha outra coisa para fazer, porque lá não tinha shopping legal, lá não tinha cinema legal, lá não tinha amigos. Na verdade eu tinha uns amigos, até fiz, mas eles eram tudo casados e eu com filho. Eu falei, fazer o quê, né? Eu falei, vou pro campo de arroz. E eu ia pro campo de arroz, eu falava: Jesus, você é tudo que eu tenho. Eu quero te conhecer, Jesus. Ah, gente, eu tenho saudade desse tempo. Ele se tornou tão real para mim. E eu percebi que ele era tudo que eu precisava. E aí eu voltei para Tóquio depois de 5 meses. E aí em Aí acabou o ano 2015, aí Jesus, ele começou a fazer grandes coisas no Japão. Ele colocou um fogo no meu coração de orar pelas pessoas nas ruas, e a gente começou a ver pessoas batizadas no Espírito Santo no meio da rua. Eu lembro, a gente estava no centro de Tóquio, e aí chegou um menino, um cara, e a gente começou a falar do Espírito Santo para ele. Aí ele falou: tá bom, eu quero ser batizado por esse Espírito Santo. Ele tinha entregado vida para Jesus com a gente lá naquele lugar, tipo 1 semana antes. Aí ele falou: eu quero, no meio da rua. Aí, sabe, eu não sei se já viram aquela imagem do Japão de um cruzamento gigante, onde passa um monte de gente. Então é lá. E aí a gente começou a orar para esse menino. Daqui a pouco ele cai de joelho no meio lá da calçadão. Aí ele fica uns 5 minutos lá no chão. Eu falei: deixa ele aí, né? Vamos deixar ele no chão. Só sei que ele levanta e ele fala: gente, até o jeito de respirar tá diferente. Eu sou uma nova pessoa no meio da rua. E a gente começou a experimentar de Deus naquele lugar. E aí, em julho, eu vim para o Brasil pela primeira vez. Eu tinha 20 anos, pela primeira vez depois que eu tive essa experiência nos campos de arroz. E o primeiro lugar que eu preguei foi aqui. Eu lembro, no dia do meu aniversário, mano. Eu tava, dia 12 de agosto, eu tava fazendo dia 21 anos. Então foi muito memorável para mim eu ter voltado para o Brasil depois dessa experiência que eu tive com Jesus e pregar aqui com vocês. E depois de 3 anos... 3 não, mais, quase 4, né? A gente tá com a cabeça de 2019 ainda. Depois de 4 anos, eu tô voltando aqui nesse lugar. E faz 1 ano, mais ou menos, que eu voltei a morar no Brasil. Eu tô tão feliz. E eu sinto que Jesus, ele tem liberado algo sobre nós novo. Tô com muita expectativa com o que Jesus, ele tá liberando. E essa noite eu sinto que a gente vai ter um encontro com Jesus. Eu queria que você tivesse expectativa, sabe?
Jesus, ele trabalha muito com a nossa expectativa. Eu não quero ser como o fariseu Simão, que ele recebeu Jesus na casa dele, só que ele achava somente que Jesus era um profeta legal. Ele não lavou os pés de Jesus, ele não honrou Jesus como ele devia. Sabe, muitas vezes eu nasci num lar cristão, eu chegava num culto e eu achava, Jesus é demais, só que eu não honrava Jesus como eu devia, e aí ele não fazia grandes coisas na minha vida. Sabe, um dia Jesus ele chegou em Nazaré, e lá em Nazaré todo mundo conhecia Jesus. Jesus, o filho da Maria. E lá em Nazaré Jesus ele não fez grandes milagres. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a presença de Jesus. E eu sinto que muitas vezes nós, como igreja, nós cometemos o terrível erro de nos acostumarmos com a presença de Jesus. A gente chega num culto e a gente fala, Jesus vai estar lá, o culto vai ser top. Gente, eu mesmo, quantos cultos eu vou com a expectativa, vai ser legal. Gente, sabe, se você sai na rua, você vai na Castelo Branco e está passando um caminhão a 100 km por hora, e você vai atravessar Castelo Branco e o caminhão a 100 km por hora bate em você. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser dividida entre antes e depois do encontro com o caminhão. Você nunca mais vai ser o mesmo depois dessa batida com esse caminhão passando a 100 por hora. Mas muitas vezes nós achamos que nós vamos ter um encontro com Deus e nós vamos permanecer do mesmo jeito. Muitas vezes a gente acha que a gente vai para um culto, encontrar Deus e falar, vai ser uma bênção. A gente não entendeu nada quem está aqui. É Jesus que está aqui nesse lugar. Ele é Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que Ele vai, a gente mesmo com muita expectativa, Ele vai suprir as nossas expectativas. Sabe de uma coisa? Você nunca pode exagerar na bondade de Deus. Você pode pensar, nossa, Deus é muito bom. Você nunca vai conseguir exagerar. Então eu queria que a gente orasse. Se você puder fechar os seus olhos. Espírito Santo, venha sobre nós aqui nesse lugar. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, tenha liberdade aqui nesse lugar. Jesus, eu quero Te pedir perdão todas as vezes que nós não reverenciamos a Tua presença. Sabe, o salmista ele fala, adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Senhor, nos perdoe todas as vezes que nós não adoramos o Senhor no esplendor da sua santidade. Todas as vezes que nós te tratamos, Senhor, como outras pessoas tratam os seus deuses. Jesus, o Senhor é amado aqui neste lugar. Jesus, nós te desejamos mais do que tudo. Vem e nos encontre hoje, Jesus. Que hoje possa ser um dia marcante. Jesus, que hoje possa ser um divisor de águas em nossas vidas. Jesus, não nos deixe sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Senhor, se nós tivermos que ser carregados, Pai, que saiamos. Se nós tivermos que sair amanhã desse lugar, que saiamos, mas nos encontre com a Tua glória. Jesus, libera a Tua glória sobre nós. Vem encontrar a Tua igreja hoje, Jesus. Libera do Teu Espírito Santo. Uau!
Uau, eu sinto de ler Isaías 61, enquanto eu ler aqui, o Espírito Santo ele vai fazer algo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr a liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Eu declaro que o Espírito Santo está sobre mim, está sobre você, e hoje é dia de cadeias serem quebradas, hoje é o dia de cativos serem libertos. Eu repreendo todo espírito maligno oprimindo pessoas aqui, no nome santo de Jesus. O Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Deus, eu quero te agradecer pelo teu Espírito que repousa hoje em mim. Muito obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor me ungiu. Muito obrigado porque não é sobre mim, mas é sobre o Senhor que está aqui nesse lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Uau, eu sinto Jesus ele tirando uma dor, um aperto no coração. Seja livre agora no nome de Jesus. Amém. Eu sinto, Jesus ele tem ministrado algo essa semana comigo, que eu quero compartilhar aqui. Se você puder abrir lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Diz assim, Mateus 5, versículo 3. É o começo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. As primeiras palavras do sermão são essa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu estava mais ou menos um mês e meio atrás, eu estava em Israel. Eu fui para Israel pela primeira vez. E lá eu aprendi que pro povo israelita, pobre de espírito, eles têm uma mentalidade na cultura deles. Ô mano, deixa eu só falar rapidinho, acho que não precisa da música não. Perdão gente, que eu me distraio muito fácil, sabia? Então qualquer coisinha, obrigado mano. Lá pro povo israelita, pro povo judeu, eles conseguem desenhar, eles conseguem visualizar certas palavras. Por exemplo, a palavra fé, para uma criança lá da época de Jesus, por exemplo, se você falasse a palavra fé em hebraico, as crianças conseguiriam desenhar a fé. E como que eles desenhariam a fé? Eles desenhariam uma pessoa caída num rio e de repente ela está se afogando e de repente ela vê um pedaço de madeira passando e essa pessoa ela agarraria a madeira. Então essa criança ela desenharia a fé como isso. E esse pobres no espírito, pro judeu, eles desenhariam como uma palha, e quando um vento vem, essa palha ela se encurva para o vento. Então, pobre de espírito é aquele que é inclinado. Jesus ele era judeu e ele falava coisas para o povo entender. Pobre em espírito é aquele que é inclinado no espírito, aquele que é rendido no espírito. Sabe, um dia Jesus ele encontra um jovem rico. E esse jovem rico ele fala: bom Senhor, o que eu posso fazer de bom? Eu já tenho cumprido a lei. Jesus ele fala: vá, pega tudo que você tem e vende e dê o dinheiro aos pobres, e aí você vem e você me segue. Jesus ofereceu para esse homem rico ser discípulo. Jesus, de toda a multidão, de toda a história, Jesus ele teve 12 discípulos que andaram com ele, e ele convidou esse cara para ser o 13º. Só que esse cara ele se entristeceu, como nós sabemos, e ele não vendeu tudo que ele tinha. E aí Jesus ele vira para os discípulos e ele fala assim: sabe, é muito difícil um rico entrar no reino
dos céus. Aí os discípulos falam, mas como assim? Tipo, quem que vai entrar no reino dos céus? Jesus ele fala, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Porque Jesus ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu estava lendo uma pesquisa e falam que mais ou menos a metade, um pouco menos da metade do mundo vive com mais ou menos de R$600 por mês. Talvez você ache que, não, eu não sou rico. Eu não sou rico, eu só ganho R$1.000 por mês. Só que se você ganha R$1.000 por mês, você tecnicamente é rico. Porque você está ganhando mais do que a maioria das pessoas do mundo. E a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque o rico, ele tem a inclinação, a tendência em confiar nas riquezas e sempre ter plano B para tudo. Sempre tem plano B para tudo. É muito fácil um rico entrar numa rotina religiosa, de vir para a igreja, de ir para o culto, aí tem a agenda dele, com a família dele, aquela vida confortável. Tem um problema, tem um dinheirinho lá para resolver. Só que Jesus ele fala, é muito difícil um cara desse entrar no reino dos céus. Porque ele está confiando no quê? Na riqueza. É errado ser rico? Não, não é. Mas o errado é você confiar mais na riqueza no Senhor do que no Senhor. Se você vai para a África e você apresenta para uma criança que não tem nada, você apresenta Jesus para ela. Ela se apega a Jesus com amor. Ela faz aquilo que o salmista fala. Eu fiz do Senhor o meu esconderijo. As sombras do onipotente eu descanso. Ela faz do Senhor seu tudo. Jesus se torna tudo para ela. E eu percebi muitas vezes que eu era rico de espírito. Eu, Mateus, eu sempre tinha plano B para tudo e Jesus ele não era tudo para mim. Eu não, sabe, Jesus, a vida cristã não é sobre um ministério famoso, a vida cristã não é sobre cultos legais, a vida cristã é sobre a nossa rendição a Cristo. É sobre Cristo ser o primeiro. Sabe, quando você acorda de manhã, muitas vezes, vou falar de mim, muitas vezes eu acordei de manhã e o que eu pensava de manhã? O meu ministério, o meu trabalho, a minha família. Eu pensava em mim, eu focava em mim e eu esquecia que existia um que está sentado nos céus e os céus inteiros agora estão parados, olhando fixamente para ele, falando, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os 4 seres viventes, eles falam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E depois deles falarem isso, existem 24 anciãos, que eles têm um trono e eles têm coroas, e eles se lançam aos pés daquele que é santo, eles tiram as coroas deles, e eles jogam aos pés. E a cena se repete de novo, de novo, de novo, de novo. O céu não tem outra atração a não ser Deus Todo-Poderoso. E Deus ele fala, eu busco adoradores. Jesus ele não está buscando ministros, ele não está buscando ricos em espírito, ele está procurando pobre em espírito, aqueles que se tornam adoradores, que acharam a sua riqueza em Jesus e que acordam falando, existe um que está sentado no trono e eu quero viver para ele. A vida é sobre aquele que está sentado no trono. Da hora que a gente vai dormir, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a nossa vida é sobre aquele que está assentado no trono. A gente faz esse culto por quê? É para a gente receber uma palavra boa? Não, é um culto ao Senhor que está sentado no trono. A gente fala tanto de avivamento. Você sabe o que é avivamento? Eu posso resumir avivamento para você em 2 palavras: Jesus Cristo. Ele é o avivamento. Ele é tudo que a gente precisa. Sabe, um dia Jesus ele estava passando na praia e aí ele viu pescadores. Ele falou assim para aqueles pescadores: venham e sigam-me. Aí eu amo essa parte. Aí a Bíblia até escreve assim, logo embaixo: deixando tudo, o seguiram.
Um dia Jesus estava passando nas ruas e ele viu Mateus, cobrador de imposto. E aí ele falou: venha e siga-me. Aí a Bíblia coloca no versículo embaixo: Mateus, deixando tudo, o seguiu. E um dia Jesus ele fez uma pregação muito dura. Gente, essa pregação para o povo judeu que Jesus fez é uma afronta que vocês não têm ideia. Jesus ele fala assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Gente, o povo judeu eles não podem comer sangue, mas de maneira alguma, de animal. Aí Jesus fala dele mesmo: aquele que não comer do meu sangue, não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. A Bíblia fala: todos os deixaram. Jesus ele olha bem para os discípulos, para aqueles 12 que deixaram tudo por ele. Ele fala: e vocês não vão embora? Aí Pedro, que tinha deixado tudo, ele olha bem para Jesus, ele fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Sabe, Jesus ele não está procurando uma geração de evangélicos, ele não está procurando uma geração de católicos ou sei lá. Ele está procurando discípulos, aqueles que vão ser pobres de espírito, que vão largar tudo e segui-lo. Eu sinto firmemente no meu coração que Jesus ele está traçando uma linha esse ano. Ele está traçando uma linha. E não há mais espaço para mornidão. Aquele que é santo vai santificar-se mais ainda. Aquele que é imundo vai entrar ainda mais imundície. Não há espaço. Chegou a hora de nós nos decidirmos. Eu amo Kate Green, é um dos meus heróis da fé. Kate Green, eu tô até com a camiseta dele aqui, ó. É esse cara aqui, gente, tá vendo? Esse cabeludo. A frase dele aqui, vou ler para vocês. Don't you care? Vocês não ligam? Are you gonna let them drown? Vocês vão deixar eles se afogarem? Kate Green, ele tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, quando ele estava lendo a Bíblia, na casa dele. Ele não era convertido, ele começou a ler a Bíblia. E ele foi impactado, aquela palavra entrou como uma espada no coração dele. E aí o Kate Green, ele pegou a Bíblia, ele virou para a namorada dele, ele falou: a gente não pode mais viver junto. Ela falou: Kate, como assim? Ele falou: aqui está falando, a gente não pode mais viver junto. Ela falou: Kate, mas não é assim também. Ele falou: a gente não pode. Leonard Ravenhill, um cara que foi o discipulador do Kate Green, e ele foi o discipulador do Gregório McNutt também. Tem alguém aqui que já ouviu falar do Gregório McNutt? Já. Uma pessoa, glória a Deus. Ele foi discipulador do Gregório McNutt. O Leonard Ravenhill, ele falou assim: não existe ninguém mais devoto a Deus do que Kate Green. Ele se converteu, ele viveu, gente, uma vida intensa. Ele foi um dos líderes, dos principais líderes do avivamento Jesus People Movement, que surgiu junto com o avivamento hippie. Naquela época, o movimento hippie, ele era um movimento que pregava sexo, drogas e tudo que não presta. E naquele mesmo momento surgiu o Jesus People Movement. E o Kate Green era um dos líderes. Na época que os santos estavam santificando, o imundo estava entrando mais imundície. O Kate, ele pregava de tamanha ousadia, muitas pessoas se convertiam. E ele se converteu, tinha mais ou menos 20 anos, ele morreu, tinha uns 28. Ele viveu 8 anos, e depois de anos a gente ainda está falando dele aqui. De um cara que ele resolveu falar: eu vou queimar por Jesus. Eu não vou mais viver uma vida morna, eu quero Deus acima de tudo. Eu quero Deus acima de tudo. É tempo da gente largar tudo e da gente seguir Jesus. É tempo da gente afundar os nossos barcos e de seguir Jesus. Não é mais tempo da gente viver como a gente vivia antes.
É tempo de viver uma vida mais entregue a Jesus, sabe? Essa semana Jesus, ele falou tanto comigo, gente, mas tanto, talvez como nunca antes na minha vida. Ele falou tanto comigo sobre entrega. Sabe, eu passava muito tempo no Instagram, o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, sabe? A Bíblia fala lá em João 15 sobre habitar no Senhor. Fala que Ele e nós somos os ramos, e aquele que habita nele vai dar fruto. Sabe, ser ramo de Jesus, ser ramo da videira quer dizer que o único nutriente que você vai pegar é o da videira, não é de nenhum outro lugar. Você vai estar conectado nele e você vai pegar nutrientes dele. E muitas vezes eu passava horas no Instagram, eu orava, lia minha Bíblia também, só que eu estava me alimentando de outro lugar também. Sabe, eu quero me consagrar como eu nunca me consagrei antes na minha vida. Eu quero participar do que Jesus está fazendo na terra. Eu amo a história de Smith Wigglesworth, é o nome dele. O Smith, ele era um cara meio estranho. A esposa dele era pregadora, e ele ficava sentado ouvindo a esposa dele pregar. Um dia falaram: Smith, você não quer pregar também? Ele falou: vou tentar. Ele foi pregar, gente, ele não conseguia falar a palavra H, a letra H. E ele foi pregar, gaguejou pra caramba, foi horrível a pregação dele. Aí ele sentou decepcionado, até que um dia o Smith Wigglesworth, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a pregar como nunca antes tinha se visto na história. O Smith, ele se tornou o homem de um livro só. O único livro que ele lia era a Bíblia. Ele não queria se alimentar de outra fonte. O Smith, olha o tamanho da consagração desse homem. Ele não podia passar 10 minutos sem orar. Um dia ele estava numa carroça com um amigo dele. Aí daqui a pouco o Smith dá um grito. O Smith dá um grito. Meu amigo: o que foi, Smith? Tá doido? Ele falou: já fazem mais de 10 minutos que eu estou sem falar com Jesus. Ele se consagrava de uma maneira. Sabe, 11 mortos ressuscitaram através do ministério do Smith, através da vida dele. A esposa dele morreu. Ele orou para a esposa dele ressuscitar, ressuscitou. Um dia ele chegou em casa, a esposa dele estava morta. Ele orou para a esposa dele ressuscitar, ela ressuscitou, só que ela ressuscitou meio brava. Ela falou assim: Smith, eu estava andando com Jesus lá no paraíso. Quando Jesus, ele parou de conversar comigo, ele olhou bem para mim, ele falou assim: meu filho está me pedindo algo, e quando esse filho pede, eu não posso rejeitar, você vai voltar. Ela voltou. Um dia tinha tantos enfermos lá em São Francisco que queriam que o Smith orasse para esses enfermos serem curados. Só colocaram um monte de enfermo assim, na praça, na rua principal da cidade. O Smith passava, os enfermos eram curados. Um dia trouxeram, isso daí é fato, é comprovado, é fonte top que eu vi isso. Um dia trouxeram um bebê que estava praticamente morto. Os pais, eles não tinham mais esperança para o bebê, para o filho deles, e eles conseguiram um jeito de arrancar o bebê da UTI. Não podia, mas eles conseguiram e trouxeram para uma reunião do Smith. O Smith, ele era guiado pelo Espírito Santo. Trouxeram e falaram: Smith, faz alguma coisa, nosso filho está morrendo. O Smith falou: eu posso fazer o que o Espírito Santo está me mandando fazer? Os pais falaram: pode, já está praticamente morto. O Smith, ele pegou o bebê, ele jogou o bebê na parede. Ele veio e ele deu um chute no bebê. O bebê caiu no meio do auditório da igreja. Se hoje, ouvindo isso, a gente fica chocado, eu imagino vendo isso na hora. Só sei que o bebê, ele foi totalmente curado. Existia um escritor que ele falava assim, eu ouvi falar, o escritor no livro dele, eu ouvi falar que todo mundo que estava na mesma sala que o Smith estava orando, um por um começava a sair, porque eles não aguentavam a glória de Deus que vinha quando o Smith orava.
O escritor ele continua: quando eu vi isso, eu decidi que quando eu tivesse a oportunidade de estar na mesma sala que o Smith estava orando, eu ia ficar até o fim. O escritor fala: dia tal eu tive essa oportunidade. O Smith começou a orar, começou a sair um por um, até que só ficou eu e ele. Só que eu não aguentei, eu tive que sair. Um cara que decidiu entregar tudo para Jesus. Sabe, Davi, ele fala que ele não daria descanso aos olhos dele, que ele não daria descanso às pálpebras dele, até que o Senhor tivesse um lugar de descanso. Davi, ele se recusou a dormir até que o Senhor tivesse um lugar de descanso. Sabe, tiveram grandes homens que eles se recusaram ao prazer do pecado. Moisés, ele se recusou a usufruir dos prazeres do Egito como príncipe. Ele se recusou. Sabe, grandes homens se recusaram a viver com a família, porque eles queriam Jesus. Porque eles queriam ser discípulos de Jesus, eles se recusaram. Sabe, existem homens brilhantes que se recusaram, por exemplo, Thomas Edison, ele se recusou a viver no escuro. Ele tentou diversas vezes criar a lâmpada, até que ele conseguiu criar. Eu sinto Jesus, ele falando de vocês, quando vocês vão se recusar a viver em minha presença. Quando vocês vão se recusar a viver uma vida normal? Quando que a gente vai dar um tapa na mesa e falar: chega, eu quero algo mais, eu quero me santificar, eu nasci para isso? Gente, sabe, daqui 100 anos, eu garanto que ninguém que está aqui vai estar aqui. O corpo de cada um vai estar num cemitério diferente, eu te garanto, daqui 100 anos. Nós temos uma vida só para nós amarmos Jesus com tudo que nós temos. Com tudo que nós temos. É uma vida só, não existe outra. Não existe outra. Keith Green, como eu falei, viveu mais ou menos 8 anos seguindo Jesus, mas ele deu tudo que ele tinha para Jesus. Muitas vezes a gente fala assim: jejuar, não, jejuar é muito difícil. Ficar sem comer, não, eu não consigo. Gente, a gente tem uma vida só, mano. A gente fala: orar pra mim, orar é muito difícil. Falar de Jesus pros meus amigos é muito difícil. Sabe, Paulo, ele fala: eu considerei tudo que eu tinha como esterco. Tudo como esterco. Eu quero uma coisa só nessa vida. Jesus, ele está nos chamando a essa abnegação total, essa decisão de segui-lo com tudo que nós temos, sabe? A decidirmos habitarmos nele com todo o nosso coração. Porque, sabe, quando a gente decide habitar em Jesus, aí os frutos começam a surgir e nós nascemos para ter frutos. Muitas vezes eu sofri porque eu tinha meu tempo com Deus, só que durante o dia eu não conseguia focar em Jesus, fazendo dele uma coisa no meu pensamento, sabe? Só que ultimamente eu entrei em guerra contra isso. Eu falei: eu não aceito a minha mente ficar a milhão e eu não fazer Jesus a minha uma coisa nos meus pensamentos. Uau, Jesus. Uau, Jesus. Eu sinto de falar algo aqui que eu não falo muito quando eu prego, mas eu quero falar hoje. Quero ler alguns versículos aqui com vocês. E aí a gente já vai acabar.
Salmos 25, 14. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Agora eu quero ler Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus, Ele tem ministrado comigo que nós não vamos conhecer a Ele sem o temor do Senhor. Aqui fala que Ele revela os segredos dele àqueles que o temem. Hebreus 12 fala da graça de Deus, mas fala para nós administrarmos bem essa graça com temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Eu sinto que, como geração, essa aqui é uma palavra profética. Eu espero que você entenda o meu coração aqui, o que Jesus Ele tem liberado sobre mim. Nós vivemos diante de um Deus que é todo poderoso. Nosso Deus, Ele é santo. Salmos fala: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. João, quando o apóstolo João, que viu Jesus tantas vezes, ele tem um encontro com Jesus, só que ele não consegue olhar nos olhos de Jesus, ele cai como morto. E muitas vezes nós recebemos uma palavra que nós somos a geração do avivamento, e eu creio piamente nisso, que nós somos a geração que vamos ver a volta de Jesus. Eu creio firmemente nisso. Só que eu sei que para nós chegamos num ponto que, para nós irmos mais profundos em Deus, nós precisamos crescer na nossa revelação de temor do Senhor. Porque Ele revela o segredo dEle àqueles que o temem. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quero exemplificar um pouco aqui para vocês. Herodes, ele manda... Vocês lembram quando Maria fica grávida de Jesus? E Herodes, ele fica sabendo que o Messias tinha nascido, só que ele não sabia onde era. Ele queria matar o Messias. Ele não sabia onde era porque os magos não contaram para ele. Então Herodes, ele manda matar todas as crianças que tinham menos de 2 anos. E aí há choro porque milhares de crianças morreram. Jesus, ele cresce, ele é grandemente usado. Herodes, ele morre. E aí passa o tempo, Jesus, ele sobe aos céus. E aí vem os discípulos. E aí o Espírito Santo, ele desce sobre a terra. E os discípulos, eles começam a viver algo muito profundo em Deus. A sombra de Pedro curava. Eles viviam milagres todos os dias. Numa pregação 3.000, depois 5.000. Algo novo acontece. Eles começam a viver as coisas que Jesus fala que eram maiores do que as coisas que Ele mesmo tinha feito.
E a Bíblia fala que a igreja crescia no temor do Senhor. E um dia, eu tenho praticamente certeza que, fala Herodes, eu tenho praticamente certeza que é o neto desse que mandou matar todo mundo na época de Jesus. Vamos supor que é o neto. Herodes, o neto, não Herodes o grande, ele um dia faz uma festa e ele chama vários convidados. E Herodes, todo mundo começa a aplaudir ele, falar: Herodes não é um homem, é um Deus. Isso está no Novo Testamento, no livro de Atos. E aí a Bíblia fala que Herodes, ele aceitou o louvor dos homens. E aí fala que veio um anjo e matou Herodes. E ele foi comido por vermes. Se nós analisarmos o pecado do Herodes vô e do Herodes neto, qual que teve pecado maior? O Herodes vô matou um monte de criança, não temeu o Senhor. Só que a Bíblia não fala nada de uma morte sobrenatural como o do neto. Ananias e Safira, eles mentem. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Quem conhece, levanta a mão para a gente ver. Ananias e Safira, eles estavam vivendo num grande mover de Deus. E todo mundo começou a vender as propriedades, pegar o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos. Gente, eu queria que vocês entendessem que fase é essa da igreja que eles estão vivendo. É algo assim surreal, é algo surreal. É pessoas se convertendo todos os dias. É um mover de Deus, é milagre atrás de milagre. A agenda de todo mundo mudou. Não era mais culto uma vez por semana, era todo dia, de casa em casa. O fogo descendo, as coisas acontecendo, eles experimentando da glória de Deus. E aí Ananias e Safira, no meio de todo esse mover, eles trazem o dinheiro da propriedade, colocam aos pés de Pedro e eles mentem. Eles falam que aquele era todo o dinheiro, sendo que não era. O que acontece? Quem sabe o que acontece? Eles caem mortos. Diante de quem? De Pedro. Agora, se você pula uns capítulos antes da Bíblia, você vê Pedro, antes de Jesus subir. O que ele faz no pátio do sumo sacerdote? Ele nega Jesus 3 vezes. Ele mente 3 vezes falando que não conhece Jesus. Ele morreu naquela época. Depois Ananias e Safira, eles vêm, eles mentem na quantia de um dinheiro. O que acontece com eles? Eles caem mortos. Por quê? Eles foram levados a um nível mais profundo em Deus, onde se exigia temor. E o que eu sinto sobre a nossa geração é que Jesus está querendo nos levar, nos enfiar num grande avivamento. Só que Ele ainda não nos está levando para esse mover, porque falta temor. E se nós formos viver esse grande avivamento sem temor, muita gente vai se dar mal. Porque a Bíblia fala, vamos ler aqui, quero ler de novo Hebreus 12. Fala assim: por isso, preste bastante atenção. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Retenha a graça, só que não a super graça, que agora eu tenho a graça de Deus, e Deus Ele vai me perdoar, eu posso errar, é tranquilo, não tem problema pecar, Deus Ele vai me perdoar. Só que, lê isso aqui: retenhamos a graça pelo qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Sabe, eu queria que você imaginasse comigo, imagina uma fogueira linda, gigante, linda, e aí você tem um filho. Você deixaria o seu filho de 4 anos de idade sozinho em frente a essa fogueira e você ia sair? Você ia deixar? Eu não ia deixar. Por quê? Porque o meu filho, ele tem 4 anos de idade, ele não tem o temor necessário da fogueira para deixar ele sozinho lá. Existem lugares profundos em Deus que Ele quer nos levar como geração. Existem profundezas em Deus que Ele quer que nós experimentemos todos os dias. Só que nós precisamos adorar o Senhor no esplendor da sua santidade. Eu não estou falando aqui de sentir uma vida condenada.
Eu não estou falando aqui de viver com medo. Não é isso, não é viver com medo, mas é nós sabermos que nós estamos diante de Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando Jesus ele é batizado, acontece duas coisas. Os céus se abrem e se ouve uma voz: esse é o meu filho amado, que me dá muito prazer. E eu sinto que isso tem acontecido sobre nós. Nós temos recebido o amor de Deus. Sabe, Jesus ele tem resgatado a mensagem da cruz no nosso coração, onde a gente olha para a cruz. E a gente olha para a cruz e a gente recebe o amor de Jesus. Ele morreu por nós. Eu sou filho amado, em que Ele tem muito prazer. Esse tempo Jesus ele falou para mim, eu fazia um monte de coisa errada. Jesus: Mateus, você é meu filho amado. E aí nós começamos a amar Deus, porque Ele nos amou primeiro. É impossível nós amarmos a Deus sem nós antes recebermos o amor dele sobre nós. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Jesus ele recebe o amor do Pai. Esse é meu filho amado. E Jesus ele sabia da identidade que ele tinha. Ele sabia da identidade que ele tinha, que ele era filho amado. Sabe, mais pra frente Jesus ele fala, eu faço tudo isso para que vocês saibam que eu amo o Pai. Ele amou o Pai e depois ele queria saber que todos sabiam, ele queria que todos soubessem que ele também amava o Pai. Só que depois de Jesus ele ouvir essa voz, o que acontece? O Espírito do Senhor vem sobre Jesus, e o Espírito do Senhor vem na forma do quê? De uma pomba. E essa pomba, a Bíblia fala que repousou sobre os ombros de Jesus. Agora eu quero que você imagine que você tem uma pomba, imagina aqui a pomba, repousada sobre o seu ombro. E você ama essa pomba, e você não quer que essa pomba vá embora. Como que você andaria? Se você saísse correndo igual um louco, sem pensar, o que ia acontecer com a pomba? Jesus ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus ele tinha plena revelação. Ele tinha plena revelação de quem ele carregava sobre ele. O tempo todo. Jesus ele andava, ele sabia que ele tinha o Espírito sobre ele. E ele estava consciente dessa presença. Jesus ele tem me convidado, ele tem nos convidado a andarmos conscientes. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, Ele está sobre mim. Cada coisa que eu faço, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, Ele está sobre mim, Ele está aqui nesse lugar. Eu vivo, Ele quer nos levar a uma vida de reverência. Ele quer nos levar a ser pobres de espírito, encurvados a Ele. Aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo, aquele que é santo. E aí quando nós tivermos a revelação que nós temos o Espírito do Senhor sobre nós, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Algo novo começa a acontecer na nossa vida. Algo novo. Eu lembro, tô terminando já, gente, contar só essa experiência. Eu estava nos Estados Unidos, numa viagem bem de mochileiro, pouco dinheiro. E eu falei, mano, vou me aventurar. Antes de vir morar no Brasil, eu passei lá e eu fiquei em casa de amigo, fiquei em hostel. Teve um dia lá que eu comi 18 ovos num dia, porque a grana tava curta, então ovo é barato, né? E é saudável também. Como muito ovo, gente, é uma dica aí pra você. É muito bom.
Mas muito saudável. E aí eu lembro, eu tava numa montanha orando, e eu estava com a consciência que o Espírito do Senhor estava sobre mim e que eu o amava muito. Eu estava me relacionando com o Espírito Santo, e aí eu tive fome. E aí eu falei, mano, vou comer num restaurante, né? Vamos gastar um pouco de dinheiro, vamos num restaurante. E aí eu fui num restaurante, e no caminho para o restaurante eu ouvi o Espírito Santo falando assim comigo: Mateus, alguém vai se converter no restaurante. Eu estava dando atenção para esse Espírito, estava cultivando um relacionamento com ele. Ele falou: Mateus, alguém vai se converter nesse restaurante. Eu falei: ah, beleza. Eu cheguei no restaurante, e aí era aqueles restaurantes tipo Subway, sabe? Que você vai passando com a bandeja, escolhendo os ingredientes que você quer. E aí também tinha um salgadinho que eu tinha levado meu para comer com a salada que eu ia pegar. E aí eu cheguei, deixei o salgadinho na mesa, e aí eu fui no banheiro. Aí eu voltei e meu salgadinho não estava mais na mesa. Eu falei pro garçom: o que você fez com meu salgadinho, filho? Ele falou: ah, joguei fora, mano. Eu falei: eita. Aí ele me deu um salgadinho novo, grátis. E aí eu fui pegar minha comida, eu peguei. E aí no meio da refeição eu senti o Espírito Santo, uma voz doce, sabe, gente? O Espírito Santo falando: Mateus, é Ele. E veio para mim a palavra mãe e reconectar. Falei: beleza. Gente, às vezes eu falo essas coisas, parece que, nossa, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou comigo. Sabe, eu me arrisquei. Eu estou aprendendo. A vida com o Espírito Santo é uma aventura. Ele é um amigo muito sensacional. E Ele está chamando a gente para essa aventura com Ele, a nos lançarmos, sabe? E aí eu fui até o balcão. E eu falei com o menino que tinha jogado meu salgadinho fora. Ele estava de caixa. Eu falei: mano, eu tenho algo para te falar. Eu queria dizer que Jesus, Ele te ama muito. Ele olhou bem para mim: por que você está falando isso? Aí ele fez tipo assim. Aí eu falei: porque Ele te ama muito. Foi algo vida, sabe? E nos Estados Unidos e no Brasil as pessoas estão muito acostumadas com religiosidade. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas eles estão carentes de pessoas que carregam esse Jesus, que beberam da água viva e estão lá distribuindo dessa água para eles, sabe? Pessoas que tiveram um encontro com esse Cristo. E aí eu falei: e tem mais uma coisa. Veio no meu coração a palavra mãe e reconectar. Gente, eu falei isso pro cara, ele fez tipo assim: uou! E ele saiu pra cozinha. Aí eu fiquei lá no meu lugar, eu falei: e agora Espírito Santo? E agora Espírito Santo? O que eu faço? Porque a gente pensa, eu falo uma coisa com o cara, aí o cara dá um grito e sai pra cozinha. O que os outros pensaram de mim? Xinguei ele, sei lá. Sabe? Se você não tá disposto a queimar seu filme, não queira ser usado pelo Espírito Santo. Não queira. Sabe, reputação nunca foi e nunca será um fruto do Espírito, não é? Fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito é paciência, reputação não está lá. Um dia eu falei: Espírito Santo, se você quiser pegar minha reputação e jogar na lata de lixo, sinta-se à vontade. E gente, Ele ama responder essa oração. Ele ama. Ele ama, Ele ama, Ele ama. Porque Ele se torna tudo pra gente. A gente não tem nem mais reputação, a gente tem Ele. E aí eu falei: Espírito Santo, o que eu faço agora? Aí eu senti o Espírito Santo falando: pode sair. Aí tinha uma cafeteria do outro lado da rua, o carro estava estacionado em frente ao restaurante que eu comi. Aí eu fui para a cafeteria andando, cafeteria fechada. Aí eu voltei e falei: ah, vou embora. Tava voltando pro carro, aí daqui a pouco a porta do restaurante se abre. E esse cara, ele sai da porta do restaurante e ele vem na minha direção decidido. Ele vem na minha direção falando assim: como que você sabia? Eu falei: eu pensei assim: tem um amigo que sabe da vida dos outros, né? Eu falei: mano, é Jesus. Ele me abraçou. E esse menino, ele começou a chorar. Ele não chorava de cair lagriminha, ele chorava. Ele
chorava. E eu, Jesus, você é demais, Jesus. Ele desabraçou e ele falou assim pra mim: mano, fazem 3 meses que eu não falo com a minha mãe. Ele abraçou, ele chorava. Aí ele desabraçou e ele começou a andar em direção ao restaurante. E eu gritei pra ele assim: mano, Jesus está batendo na porta do seu coração, volta pra ele. E aquele menino, ele foi embora. E gente, eu fiquei naquele momento falando: Espírito Santo, não há ninguém igual o Senhor. Eu amo essa vida com você, Espírito Santo, você é o melhor amigo. E gente, eu tava sozinho, não tinha ninguém para compartilhar isso comigo. Era uma viagem sozinho, nem internet no meu celular eu tinha para contar pros outros. Só que eu tinha Espírito Santo, eu falei: Espírito, é nossa experiência junto. É demais andar com você. Sabe, o Espírito Santo, ele é demais. A Bíblia fala: não entristeçam o Espírito, não apaguem o Espírito Santo. Lá em Coríntios fala: o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do amigo Espírito esteja com vocês hoje e sempre. Sabe, a comunhão, a koinonia, a intimidade com o Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Sabe, ontem eu estava com meus amigos e a gente estava tendo uma casa de oração em São Paulo, do Descende. Aí a gente estava indo para lá e no caminho eu senti o Espírito Santo falando: Mateus, para no hospital. Aí eu falei: beleza, vou parar no hospital. Eu falei: galera, eu vou parar aqui no hospital rapidão. E aí eu desci, eu falei: Espírito Santo, o que você quer fazer aqui no hospital? Aí veio pra mim na hora: dor de cabeça. Aí eu falei: beleza, dor de cabeça. Aí veio uma imagem, eu andando assim lá dentro do hospital e chegando. Aí veio uma imagem assim de uma criança. Eu falei: uma criança, beleza. Olhei lá na fila de espera, eu vi uma mãe com uma criança. Fui falar com ela, eu falei: moça, senti de vir aqui falar com você. Você tem algum problema? Ela falou: tô aqui nesse hospital porque eu tenho sofrido de dor de cabeça. Aí, gente, a gente orou por ela foi tocada pelo amor de Deus. Tipo, 5 minutos que a gente parou no hospital, Jesus fez algo. Sabe, é sobre uma caminhada com o Espírito Santo. Ele quer ser reverenciado, ele quer ser amado. Não esqueça o Espírito Santo, sabe? Jesus, ele tem muito cuidado com a pessoa do Espírito. Ele fala assim... Deixa eu falar uma coisa antes disso. Eu creio que Jesus quer fazer algo aqui. Na criação... Vou tá bastante tempo, mas já tô acabando, gente. Na criação, lá em Gênesis, falta pouco tempo, volto para Gênesis. Lá em Gênesis, Deus, ele fala: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher Deus criou. Deus, ele pega características dele e ele coloca no homem e na mulher. E se você olha o homem, existem no homem características naturais do homem que a gente vê em Deus. Por exemplo, está deturpado isso hoje em dia, né? Mas era para ser assim, por exemplo. O homem, ele tem instinto de proteção. Ele tem instinto de, por exemplo, aparece uma barata aqui e tá a família. O que era para o homem fazer? Não, vou matar, mas hoje em dia não está assim, a gente sabe, né? E isso vem de Deus. Deus, ele é Deus Pai. Deus, ele é Deus Pai. E a gente vê características da mulher, porque fala que homem e mulher Deus criou. A gente vê características da mulher naturais também em Deus. Por exemplo, a mulher é mais sensível naturalmente. A mulher é mais meiga naturalmente. Era pra ser, né, gente? Mas a gente sabe que não tá assim de vez em quando, né? Mas era pra ser. E a gente vê essas características também em Deus. E em Gênesis a Bíblia fala no plural: façamos. Então quem que fez? Pai, Jesus e o Espírito. Eles tiraram características deles e eles colocaram no homem e na mulher. E se você vê a pessoa do Espírito Santo na Bíblia, o Espírito Santo, ele tem essa personalidade. Eu não quero que você me entenda errado, mas o Espírito Santo, ele é no bom sentido, ele é sensível.
Eu não estou falando aqui, Deus Pai é homem, Espírito Santo. Não, Deus é Deus, não tem gênero. O Espírito Santo é Deus e não tem gênero. Só que você vê, por exemplo, Jesus ele fala: se vocês blasfemarem contra mim, até vai ter perdão, mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, a Bíblia fala: não apaguem o Espírito Santo que tem ciúmes de vocês. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer comunhão, ele quer conversar, ele quer relacionamento conosco. E o Espírito Santo, ele foi dado da parte de Deus. Deus, ele pegou a parte preciosa dele. O Espírito Santo, ele é a nossa herança. Deus, ele não te deu só cura, ele não te deu só riqueza. Ele pegou do Espírito dele, ele pegou do mais precioso, ele te deu a herança dele. Portanto, reverenciem o Espírito de Deus, tenham comunhão com o Espírito de Deus, ele habita em vocês. E a minha pergunta essa noite é: do que mais nós precisamos? Nós temos Jesus, nós temos o Espírito e nós temos Deus Pai. Vamos nos apegar a Ele com amor. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Chegou a hora do tudo ou nada. Chegou a hora de traçarmos uma linha e decidirmos: nós estamos aqui, nós vamos ser aqueles que vamos queimar por Jesus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé.